Olá, turma, como estão vocês? Tudo certinho? Estamos aqui hoje para mais uma aula de inglês do nono ano, certo? Eu sou o professor Herbert Lima e vamos hoje para o assunto de Simple Future. Vamos lá? Então, como eu falei, hoje a gente vai tratar do Simple Future, né? A aula passada a gente viu o futuro imediato. Em inglês existem dois tipos de futuro, que é o imediato, aquele que, como o próprio nome diz, está prestes a acontecer, certo? É um futuro que já está planejado, que já tem resquícios para que ele aconteça. E temos o futuro simples, que é aquele futuro que está mais distante de acontecer, certo? E tem uma estrutura bem diferente do que a gente viu na aula anterior. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Então, como eu falei, o Simple Future também é chamado de futuro simples, certo? É um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. Como é que a gente vai usar o futuro simples, minha gente? Basta acrescentar, depois do sujeito e antes do verbo principal, o verbo auxiliar, o will, certo? Por exemplo, aqui, ó, live on a space station, morar em uma estação espacial. Eu quero falar, eu morarei numa estação espacial. Como é que vai ficar isso aqui? I will live on a space station, certo? Então, para colocar no futuro, nesse futuro que a gente chama de simples, a gente basta acrescentar o will depois do sujeito e antes do verbo principal. I will live on a space station. Eu viverei, eu morarei em uma estação espacial. Aqui, ó, podemos usar no plural também. Vai modificar alguma coisa no plural, professor? Não. A gente vai sempre usar o will, certo, gente? Vejam só. O sujeito da oração é o we. Aqui temos o verbo principal, que é live. Entre o sujeito e o verbo, usamos o will. Então vai ficar aqui, ó, nós, we, né? Nós moraremos numa estação espacial, certo? Então não tem mistério. Futuro simples, colocamos um will após o sujeito e antes do verbo principal. A gente tem um futuro que não é imediato, certo? Vamos dar uma olhadinha. Se eu quiser colocar agora na forma negativa, o que é que eu vou fazer, minha gente? Basta acrescentar depois do will o not. Se eu vou morar numa estação espacial, é I will live na space station. Se eu quero colocar eu não vou morar em uma estação espacial, vai ficar como? I will not live na space station. O que foi que eu acrescentei? Eu acrescentei apenas o not após o will. Certo? Então, se eu quero negar, basta acrescentar o not após o will. Professor, e se eu quero fazer uma pergunta usando esse futuro simples? O que acontece? Vocês lembram o que acontecia com o verbo to be, quando a gente fazia pergunta? O que acontecia? A gente pegava o verbo to be, tirava ele de lá entre o sujeito e o verbo principal e colocava antes do sujeito, não é isso? Com o will vai acontecer da mesma forma, gente. Vejam só. Will mais sujeito mais verbo principal. O que foi que eu fiz? Peguei o will que estava aqui no meio desses dois e passei para antes do sujeito. Já formei uma frase na interrogativa? Já formei. Basta acrescentar no final da frase uma interrogação, certo? O exemplo que a gente tem aqui é will I win? Eu ganharei, eu vencerei. A mesma coisa no plural. Não tem diferença nenhuma. Por exemplo, will we win? Parece até um trava-língua, né, gente? Mas vamos lá. Will we win? Nós venceremos. Nesse caso aí, o que foi que eu fiz? Tirei o will que estava aqui no meio, coloquei antes do sujeito e, no final, acrescentei uma interrogação. Certo, gente? Aí você me pergunta, certo, professor, aprendi a fazer perguntas. E como é que eu faço para responder, né? Com sim ou com não, de forma afirmativa ou de forma negativa? Fácil, minha gente. Se eu quero responder de forma afirmativa, eu vou colocar yes, o pronome que está sendo usado na frase, e o will. Se eu quero colocar na forma interrogativa, eu vou colocar no, o pronome que está sendo usado na frase, e won't, certo? Então aqui, ó, yes, I will, seria o quê? Respondendo essa pergunta seria sim, eu vencerei. No, I will not, ou no, I won't.
Não, eu não vencerei, certo? Aí você me pergunta, mas professor, o senhor ensinou que a forma negativa do presente, desculpem, o senhor ensinou que a forma negativa do futuro simples é will not. E por que aqui está escrito won't? Por que será, minha gente? Existe em inglês para tudo formas curtas, o que a gente chama de short forms, certo, gente? Então, olha, we will live on a space station, a gente pode escrever também dessa forma aqui, ó. We'll live on a space station. Vejam só. Apóstrofo LL. Vai ser a mesma coisa de eu estar usando o will. Aí você me perguntou, sim, professor, e o will not? Como é que fica? Porque ali estava o want. Porque o will not, a gente também tem uma forma curta, a gente também tem uma short form, que no caso vai ser won't. Certo, gente? Tem diferença o will not e o won't? Não, minha gente. Tanto faz você usar tanto um quanto o outro, certo? Não vai ter problema nenhum. Vamos lá tentar colocar essa frase na forma afirmativa. Como é que ficaria? Ó? Jane plays soccer at the club. Nesse caso aí, Jane joga futebol no clube. Se eu quiser colocar no futuro simples, basta acrescentar o quê? O will entre o sujeito e o verbo principal, né? Jane will play soccer at the club. Jane jogará futebol no clube. Aí temos aí, ó. Julie play golf with her friends next vacations. Na forma negativa eu coloquei o won't, mas poderia estar usando também o will not, certo, gente? E na forma interrogativa temos aí, ó, Carl travel to United States. Se eu quiser transformar isso aí em uma pergunta, onde é que eu vou acrescentar o will? Será que eu acrescento aqui no meio, feito a gente fez da última vez? Na forma interrogativa, não. Na forma interrogativa, o will vai para antes do sujeito da oração. Certo, gente? Difícil isso, minha gente? Não, né? Facinho. E para finalizar, minha gente, temos aí o nosso desafio que a gente vai fazer da mesma forma que vimos no futuro imediato, certo? A gente vai pegar uma frase no futuro simples, vai pegar essa mesma frase e colocar na forma negativa, e depois vai pegar essa frase que você fez na forma afirmativa e vai colocar na forma interrogativa, certo? Então, vamos tentar criar essa frase na afirmativa, colocá-la na forma negativa e na forma interrogativa, certo? Então, minha gente, por hoje é só e até a próxima.